E aí galera, tudo bem? Aqui quem fala é o Thiago e hoje nós vamos falar sobre o processo de manifestação. Mas antes de mais nada eu peço para vocês, desde já, que se vocês gostarem desse vídeo, clica no gostei, compartilhe esse vídeo com outra pessoa, porque além de você estar semeando conhecimento na vida de outra pessoa, você também ajuda bastante a gente aqui do canal, tá bom? Vamos lá! Você deve estar se perguntando, mas o que é esse processo de manifestação? O processo de manifestação é basicamente o processo de materialização de tudo aquilo que está na sua mente, ou seja, o processo de tornar real todos os seus sonhos, objetivos e metas. E esse processo, ele se dá em 5 passos: programação, pensamento, sentimento, ação e resultado. Tá, mas vamos lá, então quer dizer que esses 5 passos vão fazer com que está na minha mente hoje, que são meus desejos, sonhos, aspirações, com que isso se torne palpável, com que isso se torne realidade na minha vida? É exatamente isso que eu estou dizendo. E esse é um processo muito complexo, mas que hoje eu vou trazer aqui para vocês da maneira mais simplificada e mais prática possível, tá bom? Só que antes da gente entrar nos detalhes, eu vou trazer uma reflexão para vocês, tá? Algo que vai servir como base. Nós vivemos num universo físico. E esse universo físico, ele é meramente a consequência, o resultado de outros 3 universos, que é o nosso universo mental, emocional e espiritual. Ou seja, tudo aquilo que eu penso, sinto e creio é o que vai moldar a minha vida. É o que vai moldar e construir, materializar o meu universo físico. Tá, Thiago, legal, tô entendendo, tô pegando, mas ainda não tá muito claro para mim isso aí não. Tá, vamos lá, vamos por partes. Como eu disse, o processo de manifestação ele se dá em 5 etapas: programação, pensamento, sentimento, ação e resultado. Vamos passar uma por uma para que vocês entendam um pouco melhor. Programação. Programação mental. É o primeiro passo que você deve dar em relação à construção da sua vida, construção do processo de materialização dos seus sonhos, aspirações e objetivos. O que é isso? Programação é tudo aquilo que está na sua mente. Por exemplo, todas as crenças que você tem na sua vida. Ah, o que são crenças? Crenças são conjuntos de convicções. Ainda não entendi. Tá. Convicções é tudo aquilo que você tem como regra, como lei na sua vida. Tá, tô entendendo. Exemplo. Tem muita gente que acredita que quem é rico, quem tem dinheiro, é porque provavelmente roubou alguém. Ah, se alguém tem tanto dinheiro e outros têm tão pouco, é porque esse alguém fez alguma coisa que deve ser ilícita, esse alguém está tirando vantagem aí de algum lado, porque não é possível que alguém tenha tanto dinheiro e outras pessoas não. Então, eu associo uma convicção de que quem tem dinheiro é uma pessoa ruim. Da mesma maneira, eu penso para minha vida, o que eu quero? Eu quero ser uma pessoa boa ou uma pessoa ruim? Eu quero ser uma pessoa boa. Então, isso automaticamente faz com que eu seja uma pessoa que vai passar a vida inteira e nunca vou ter muito dinheiro. Porque eu quero ser uma pessoa boa. E eu acredito que pessoas que têm muito dinheiro são pessoas ruins. Logo, se eu não quero ser uma pessoa ruim, eu não devo ser uma pessoa que tem muito dinheiro. Entende? Então, basicamente, esse conjunto de convicções, de regras que você tem para sua vida, já vão moldar todos os seus pensamentos, que é a próxima etapa. Entende? Então, se você assume para si mesmo tais convicções, tais crenças, e você nunca ressignifica isso, eu não vou entrar em detalhes sobre ressignificação de crenças, mas basicamente ressignificar significa dar outro significado, ou seja, muitas vezes aquilo que você acreditou a vida inteira e que é consequência de que desde que você era criança, pequenininho, você cresceu ouvindo, enxergando e vivenciando situações que fizeram você acreditar que aquilo é uma verdade absoluta na sua vida. Mas você pode ressignificar isso, você pode dar outro significado para isso, existem diversas técnicas, mas eu não vou entrar no mérito nesse vídeo, tá? Mas só para você entender, toda a sua programação mental, então, é tudo aquilo que você crê
para sua vida. E, além disso, tudo aquilo que você conhece na sua vida. Porque como é que você vai desejar, por exemplo, viajar para um determinado lugar se você nem conhece, nem sabe que existe aquele lugar? Ou como é que você vai desejar, como é que você vai pensar em determinada situação se você nem tem aquilo na sua programação mental? Aquilo nunca vai chegar na sua mente. Então, antes de tudo, você precisa trabalhar a sua programação mental. Você precisa avaliar quais são as crenças que você tem hoje na sua vida e que estão ou impulsionando ou limitando você de crescer, de atingir seus objetivos. Você precisa entender qual é o nível de conhecimento que você tem, porque muita gente pergunta, uma pergunta clássica: Thiago, tudo bem, entendi que muitas crenças na minha vida podem estar me atrasando, podem estar fazendo com que eu não consiga atingir os meus objetivos, mas como é que eu vou saber, então, tipo assim, se a maneira que eu estou pensando é errada, como é que eu vou saber qual é a certa? Conhecimento. Busque livros, pessoas, experiências, tudo que for possível que te traga conhecimento. Porque ao momento que você busca conhecimento e você começa a aprender coisas novas, começa a ter outras visões de mundo, de outras pessoas, outros livros, enfim, outras situações, você começa a rever. Tô me identificando com essa situação. E aqui no livro fala que essa situação é um pensamento errado, que eu devia pensar de outra maneira. Então, a partir de hoje, agora que eu tenho consciência disso, eu vou começar a me policiar para que toda vez que eu vá nessa direção, eu lembre, não, isso está errado, isso não vai me levar em direção aos meus objetivos, eu preciso ir por esse outro lado. Então, a única maneira de você começar a ressignificar essas crenças, começar a ter uma programação mental mais elevada, é expandindo o seu conhecimento. A gente associa muito a uma ilha. Você é do tamanho de uma ilha. E todo o conhecimento do mundo é o mar, na volta. É o oceano. Conforme você aumenta o seu conhecimento, você vai aumentando as suas bordas, as suas dimensões. E aí você vai atingindo mais conhecimentos que antes estavam além das suas fronteiras. E aí depois, né, existe até uma frase que diz que uma mente que se expande jamais retorna ao tamanho original. Então, esse é o caminho para você reprogramar a sua mente. A partir do momento que você começar a cada dia, cada semana, mês, ano, ter mais conhecimento na sua vida, vivenciar mais situações, estar consciente de mais coisas na sua vida, você vai começar a reprogramar a sua mente. E ao momento que você reprograma a sua mente, você vai começar a ter novos pensamentos. E esses pensamentos vão desencadear todo o resto. Mas antes de qualquer coisa, reprograme a sua mente. Busque conhecimento, que é a única maneira de você começar a expandir a sua ilha e enxergar o mundo de uma maneira diferente. E aí, ao momento que você enxerga de uma maneira diferente, você começa a crer em outras coisas, começa a desejar outras coisas, começa a agir para atingir outras coisas, outros resultados. Tá, entendi. Legal. Vamos lá. Próximo, pensamento. Agora que você já está começando a reprogramar sua mente, está buscando outras fontes de conhecimento, você vai começar a ter uns pensamentos um pouquinho diferentes. Ou seja, você vai começar a focalizar em outras coisas ao seu redor, coisas que antes você não enxergava porque você não conseguia compreendê-las. Então você vai começar a ter outros pensamentos, pensamentos que vão fazer com que você deseje outras coisas que antes você não desejava, vai fazer com que você focalize outras coisas que você não focalizava. O que eu quero dizer com isso? Outros estímulos, outras situações que antes passavam despercebido por você, outras pessoas, outros produtos, outras carreiras, tudo isso você vai começar a perceber na sua volta. E a partir disso, você vai começar a ter pensamentos novos. Esses pensamentos novos é o que vai começar a guiar você numa outra direção daquela que você sempre veio vindo. Agora você vai começar a explorar outros horizontes. Tá, tô entendendo, Thiago. Legal. E como é que eu faço para focalizar nesses pensamentos aí que tá tanto falando em focalizar? Basicamente, quando você tem outros, novos pensamentos, você vai ter, como eu disse, novos desejos, novas aspirações, enfim, e você vai começar a focar. Eu quero isso, eu preciso disso, eu tenho que dar um jeito de conseguir isso. Existe uma coisa muito legal chamada ensaio mental. Quando você pensa e se concentra naquilo, por exemplo, você fecha os seus olhos e pensa, e começa a imaginar determinada experiência, determinada situação, o seu cérebro, ele não sabe diferenciar se aquilo é
um mero pensamento, sua imaginação, ou se aquilo é realidade de fato. Vou trazer um exemplo. Um experimento, onde eles pegaram 3 grupos de pessoas, em que essas pessoas não sabiam atirar, não tinham experiência nenhuma com armas, e fizeram esses 3 grupos de pessoas atirarem num determinado alvo. Todas foram muito ruins, tiveram péssimos resultados, porque, claro, elas não estavam acostumadas a manusear uma arma, elas não sabiam atirar, elas nunca foram treinadas para aquilo. Pegaram esses 3 grupos e dividiram da seguinte maneira. Um grupo ia ter treinamento por profissionais, esse grupo ia ser treinado durante um determinado período. O segundo grupo não iria ter treinamento, deveria apenas, uma vez ao dia, fechar os olhos, focalizar, imaginar estar vivendo aquela situação e acertando o alvo. O terceiro grupo não iria fazer nada, iria seguir adiante e retornaria no próximo dia do experimento. O que aconteceu? O primeiro grupo, que foi quem teve o treinamento e o auxílio de profissionais, esse grupo melhorou sua performance em 86%. O segundo grupo, que não teve orientação nenhuma, apenas vivenciou diariamente aquela cena na sua mente e treinou mentalmente, mesmo sem orientação, melhorou a sua performance 83%. Ou seja, apenas 3% de diferença daqueles que vivenciaram a situação de fato. E o terceiro grupo, que não teve orientação nenhuma, não teve nenhuma atividade, nenhuma tarefa, apenas retornou para fazer o experimento, manteve os péssimos resultados que tinha tido na primeira vez. O que isso nos diz? Que o cérebro realmente não consegue diferenciar aquela situação que é real daquela que é imaginária. Então, a partir do momento que você reprogramou a sua mente e começou a ter novos pensamentos, e começou a focalizar nesses novos pensamentos, vivenciar nos seus pensamentos aquilo que você almeja, você começou a trilhar o caminho do sucesso, o caminho de atingir tudo aquilo que você deseja, tudo aquilo que você pensa. Mas agora eu vou falar uma coisa que é muito importante, então presta atenção. Terceiro passo, sentimento. Todos os seus pensamentos, eles não têm poder nenhum se não for sentido. São as emoções que são o combustível de fazer com que os seus pensamentos realmente se efetivem. Não entendi. Basicamente, nós somos feitos de energia. E esse é um outro assunto bem complexo, mas que eu não vou entrar no detalhe, mas vou trazer aqui para vocês terem uma noção, tá? Nós somos feitos de energia. Energia é onda eletromagnética. Essas ondas vibram numa determinada frequência. E são os nossos sentimentos quem ditam essa frequência. Tudo na sua volta também é feito de energia. E tudo o que é feito de energia está vibrando lá na sua determinada frequência, assim como você. E as coisas, elas se atraem. Frequências semelhantes se atraem. O que eu quero dizer com isso? Se você está vibrando numa frequência X e as coisas que você não quer, como por exemplo tristeza, fracasso, pobreza e por aí vai, elas também vibram em frequências X. Então se você está na mesma frequência, você está atraindo e sendo atraído por esse tipo de vida. E tudo que, por exemplo, vibra na frequência Y, que é riqueza, saúde, abundância, você precisa vibrar nessa mesma frequência para que você comece a se distanciar da frequência X e se aproximar da frequência Y. Complexo um pouco, mas pensa o seguinte, você atrai coisas semelhantes e você é atraído também por coisas semelhantes. Então você precisa operar numa frequência que condiz com as coisas que você busca na vida e que é diferente daquelas que você não quer. E como é que você faz isso? Através das suas emoções. São os seus sentimentos que farão você vibrar nessa determinada frequência. Então, de nada adianta você ter uma programação mental que sabe o que você quer, sabe o que existe de melhor, você pensa e focaliza nessas coisas, mas você não se sente
da maneira que essas coisas que você quer operam. Se você quer se sentir saudável, você precisa ter uma energia X, uma energia que vai fazer com que você tenha vitalidade, uma energia que vai fazer com que dessa vitalidade você cada vez mais busque se alimentar melhor, cada vez mais você busque fazer exercícios que você tem força para fazer, garra para fazer. Quando você se sente cheio de vida, energizado, daquela maneira que nada pode deter você, você vai estar indo em busca realmente daquilo que você deseja, daquilo que é bom. Quando você se sente triste, fracassado, para baixo, eu sinto informar, mas o universo ele não vai ter pena de você. É a energia que você está operando e você vai se aproximar daquelas coisas que operam também nessa energia. Então você precisa dar muita atenção para as suas emoções, para os seus sentimentos. Os sentimentos são alertas do nosso corpo, da nossa mente, para dizer, ó, você está indo pelo lado errado. Se você quer ir para aquele outro lado, vamos mudar isso aí. Porque se sentindo para baixo assim, se sentindo dessa maneira, você vai estar indo lá para o outro lado, que é o que você não quer. Então esteja atento ao seu estado emocional. Porque quando o seu estado emocional vai para um lado e os seus pensamentos para outro, as coisas não casam. E as coisas não casando, elas estão se anulando. E aí você não sai do lugar. Entende? Tá, legal, tô entendendo, mas ainda tá um pouquinho confuso, é muito complexo. Como eu disse, é bem complexo, mas fica tranquilo que eu tenho certeza que até o final do vídeo as coisas vão ficar mais claras. Quando o processo todo fechar, você vai entender o que eu tô querendo dizer. Programação mental faz com que você tenha consciência das coisas. Essa programação vai conduzir você a determinados pensamentos. Esses pensamentos, o foco nesses pensamentos, focalizar esses pensamentos, vai fazer com que você desperte determinadas emoções, com que você tenha determinados sentimentos. Esses sentimentos, operando na frequência que você busca para sua vida, operando naquele gás, naquela garra, isso vai ser o combustível para que você haja. Esse é o combustível para que você acorde de manhã, que você levante da cama e vá em busca dos seus objetivos. Porque você tem claro na sua mente e você sente ao acordar já aquela ânsia, aquela vontade de realizar, de produzir para chegar naquele resultado. Então você age. E a ação é uma das etapas mais importantes, se não a mais. Porque sem agir, de nada adianta você ter todo o resto. Mas se você não agir de fato, se você não ir atrás, se você não fazer acontecer, nada vai acontecer. Então a ação é a etapa talvez mais simples de entender, certamente a mais simples de você entender, porque é agir, botar a mão na massa, e ao mesmo tempo é a mais importante. Eu conheço muita gente que sabe isso aqui e faz isso aqui, e aí consequentemente tem esses resultados. Em contrapartida tem gente que sabe isso aqui e faz isso aqui, e tem muito mais resultado, porque consegue fazer mais mesmo sabendo menos, porque essa pessoa vai atrás, essa pessoa age, essa pessoa bota a mão na massa, faz acontecer, não fica esperando o momento perfeito, o momento ideal, ela vai e faz. E isso é o mais importante, porque quando você age, a ação é o agente transformador de tudo isso aqui no resultado. É a ponte que liga todos os seus pensamentos, desejos e emoções no resultado. É tudo aquilo que você imaginou e sentiu aqui para o universo físico, para o universo que é a sua vida de verdade. A ação é o que vai fazer com que tudo isso se materialize. E eu sei que a gente tem muito medo. O que será que vão dizer? E se der errado? O medo, ele é super comum. E ao contrário do que muitas pessoas pensam, que as pessoas de sucesso, as pessoas que realizam não têm medo. Elas têm medo. Mas as pessoas de sucesso, elas agem apesar do medo. Sabe? Vai com medo mesmo, mas faz. E por fim, né, o mais legal, digamos assim, aquilo que a gente fez tudo isso para chegar lá, que é o resultado. Que é a materialização de tudo que a gente se conscientizou, pensou, sentiu, agiu e alcançou, finalmente. Então, o resultado, para vocês entenderem agora, acredito que vai ficar mais claro, todo aquele papo do início de que o interior cria o exterior, é justamente isso. O interior, aquilo que você era consciente na sua vida,
Você pensou, sentiu, desejou, agiu em prol desse desejo, desse sentimento e materializou. Então, até aqui o pensamento é totalmente interior. A ação é um mesclado, porque você está agindo no mundo exterior, mas essa ação partiu da sua mente, partiu do interior, aquela vontade de agir. Então, por isso que eu digo que ela é a ponte. Mas tudo isso, anteriormente, era interior. O resultado é exterior. Então, você vê que o caminho, apesar do que todo mundo busca o resultado, tudo isso se origina lá na sua mente, lá no seu interior. E a partir desse momento que você criou e sentiu tudo isso, e agiu em prol disso, que isso se manifestou no exterior. Então, o resultado foi apenas mera consequência. O seu universo físico é mera consequência de tudo aquilo que você desenvolveu, pensou, criou, imaginou, desejou e agiu. Entende? Agora fez mais sentido para você tudo que eu vim falando lá do início? E para finalizar, eu trago aqui, como sempre, uma indicação de um livro que fala bastante a respeito do assunto. É um dos melhores livros que eu já li na minha vida e ele fala muito mais detalhadamente, claro, e com muito mais propriedade do que eu venho trazer aqui para vocês, que é o livro Segredos da Mente Milionária, do T. Harv Eker. Esse livro mudou minha vida, mudou a de muitas pessoas que eu conheço e eu aconselho vocês a comprarem. É um livro que é pequeno, é uma leitura rápida, mas o que ele traz de conhecimento é incrível, tá certo? Fica a dica aí, um grande abraço a todos, espero que todas essas dicas tenham feito sentido para vocês e que contribua para a vida de vocês, tá? E fiquem com Deus. Tchau!